Aleluia! Aleluia! Por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória, desde agora e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A paz, meus pastores. A paz, meu pastor. Eu hoje estou muito encorajado, porque aquilo que eu não souber falar, eu estou com esse homem de Deus aqui do meu lado. Rapaz do céu! Isso é poderoso demais. Eu quero ser um coadjuvante de luxo, irmãos. Estou do lado de duas potências aqui, vou receber, viu? É bom que eu aprenda ao vivo. Muito bem. O nosso tema é paternidade. Nós estamos continuando a live de ontem. Ontem, a gente pode fazer um resumido, mostrando que a importância da paternidade está no fator de que o pai é o principal responsável, ou é diretamente o responsável, por dar aos filhos direção, limite e proteção. E, diante de tudo aquilo que nós falamos, entre outras coisas, nós vimos que o pai é responsável por deixar uma herança tanto positiva quanto negativa. Quando a herança é positiva, o filho cresce debaixo da bênção, prosperidade, tem o seu rumo definido, certo, vivendo aquilo que diz a palavra do Senhor, ensina o caminho que deve andar e até crescer não se desviará dele. Porém, nós vimos também que quando essa herança é negativa, feridas na sua alma são então efetuadas. Então, agora, eu penso que nessa continuação é tempo de nós pensarmos qual o caminho para quem tem feridas paternas, qual o caminho a ser trilhado. E aprove Deus, aproveitando que hoje nós estamos com o pastor Vanderlei, pastor Paulo Roberto e a pastora Albânia do lado, e que vai ter participação também. Né? Então, isso mesmo, eu creio. Além de apresentarmos aqui todos esses princípios que já apresentamos ontem e apresentar o caminho para a cura das feridas paternas, eu penso que também temos tempo, né, para falarmos da importância da paternidade divina. Porque eu entendo que de Gênesis a Apocalipse, o projeto de Deus não chega... quando vem se tratar de Deus, já passou pelo quesito família. E o projeto de Deus, trazer o homem para a terra, foi gerar filhos para si. E a gente vai falar, então, a providência da paternidade divina sobre o ser humano. Mas vamos lá, passos para a cura das feridas paternas. Vamos lá, meu pastor. Veja bem, eu acredito que o primeiro passo e o passo fundamental é o reconhecimento dessa ferida. Jesus Cristo, ele certa vez, ele disse assim, que ele não veio para os sãos, mas ele veio para aqueles que são doentes. Mas é interessante notar que, quando Jesus fala isso, ele não está dizendo que não há doentes, né? Ou melhor, que somente há sãos. Mas o que ele está declarando você precisa reconhecer que você precisa dele, né? Que a palavra de Deus ela vai dizer assim, olha, não há um justo, nenhum sequer. Logo, todos precisam do Senhor. Mas somente vão poder experimentar, né, daquilo que ele tem a dar aqueles que reconhecem que têm uma ferida, aqueles que reconhecem que precisam de cura. Então, eu acredito que o primeiro passo, o passo fundamental, ele passa pelo reconhecimento. Você precisa reconhecer, né, que existe uma ferida na sua alma e que essa ferida ela foi ocasionada, né, por essa paternidade, para que então passos seguintes eles venham ser dados nesse processo de cura. Dentro dessa perspectiva, é importante nós frisarmos que o reconhecimento, ele nada mais é, nada menos que um princípio de humildade. Né? O orgulhoso, ele jamais vai querer reconhecer isso. E dentro do processo de cura, que, na verdade, quem estabelece essa cura é Deus,
ele resiste aos soberbos, ele resiste aos orgulhosos. Então, certo, começa por aí, começa pelo reconhecimento. Não é? Quem necessita de médico não são os sãos, mas são os doentes. Né? Quem sabe aonde o seu sapato aperta é quem está calçado nele. E à medida que a pessoa reconhece isso, deve buscar, então, a sua cura, deve buscar, então, a sua libertação. É verdade. Eu lembro de uma situação em que estava atendendo uma pessoa e que ela confidenciava que logo após o seu nascimento ela havia sido dada, né? E ela foi dada para uma família que o amou, que o aceitou e que cuidou muito bem dessa pessoa durante toda a sua vida. E ali nós declarávamos o seguinte: olha, você foi rejeitado. Você precisa, então, reconhecer isso na sua vida, né, para que você possa vencer alguns traumas que são presentes aí e que são notáveis na sua vida. Mas aí a pessoa dizia assim: não, mas eu não sinto que eu fui rejeitado. Né? E eu dizia: isso de fato pode até ser verdade. Você pode não sentir, mas o fato é, você foi rejeitado. Né? Porque contra fatos não há argumento. Né? Quando essa pessoa, ao nascer, ela é dada pelos seus pais para outras pessoas, então o processo de rejeição, ele se estabeleceu e as suas consequências elas virão. Né? Então, por isso que a gente fala que é tão necessário, que é tão importante você reconhecer, né, as causas, as feridas presentes, né, decorrentes desse problema de paternidade na vida, para que você possa, então, de fato, experimentar tudo aquilo que o Senhor já tem, né, disponível à vida de todo aquele que reconhece que precisa, né, desse processo de cura na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Paulo. Diga, Francisco. Pode falar, meu querido. Bem, a paternidade, na minha perspectiva, é uma grande ferida emocional, psicológica e espiritual, pela qual o diabo tem destruído famílias. Né? Não só no Brasil, mas em muitos países. Como vocês falaram anteriormente, né? A ausência de paternidade produz uma ausência de identidade. E aí eu vou falar como professor do grau técnico, isso é muito notório. Quando eu fiz uma pergunta: quem é filhos de pais separados ou órfão de pais vivos? Para surpresa minha, eu não quero também superdimensionar, mas ser bem sincero, né? Mais ou menos 70% dos meus alunos são frutos de pais separados ou foram abandonados, ou a mãe teve um caso rápido, e a consequência disso eu sinto em sala de aula: timidez, bipolaridade, agressividade, déficit educacional, dislexia, dificuldade de se concentrar, disgrafia, dificuldades de escrever, revolta e, principalmente, Francisco, dificuldade de lidar com a autoridade. Porque esses meninos que não têm pai, que têm carência paterna, seja ela tanto do lado patriarcal quanto matriarcal, eles têm dificuldade de lidar com a autoridade, submissão. E, às vezes, a primeira referência que eles têm de autoridade é o professor. E aí gera muito conflito em sala de aula, porque eu vejo meninos revoltados, meninos frustrados em virtude do assunto pela qual vocês estão falando aqui, paternidade. Pois é, os últimos 30 anos, o que nós percebemos no Brasil foi um acréscimo acelerado do desvirtuamento da família, aquele modelo de família patriarcal que nós tínhamos. Com isso, muitas famílias passaram a ser dirigidas exclusivamente pelas mães, né? Tirando-se aí a figura do pai. E por mais que os orgulhosos queiram dizer que não, uma família que é criada, né, filhos que são criados apenas pela mãe ou por terceiros, sem a presença paterna, carregam em sua alma feridas extravagantes. A gente que trabalha com libertação, que trabalha com aconselhamento,
nós percebemos isso o tempo todo, né? Trazendo orfandade, né? Com semente de dia e com sementes de rejeição. Então, há pessoas que foram geradas fora da aliança do casamento, né? E que não tiveram a participação da sua criação do pai, eles vivem como que num vácuo de carência, de necessidade emocional, de necessidade afetiva, né? E isso termina esbarrando na própria relação dessa pessoa com Deus e com a igreja. Você sabe que tem um pensamento muito interessante a respeito do paralelo entre família e igreja. Quando nós olhamos para a figura paterna, nós, no nosso subconsciente, admitimos Deus como sendo o pai. Quando nós olhamos para a figura materna, nós somos induzidos a aceitar o Espírito Santo como nosso consolador, como nosso orientador, como aquele que nos nutre diariamente. E quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós percebemos a igreja embutida nisso, a convivência com os irmãos, tendo Jesus como nosso irmão mais velho. A figura dos irmãos, esse convívio, ele é essencial para essa percepção e para essa convivência. Pessoas que às vezes têm dificuldade de olhar Deus como pai, carrega com a carga ou a carência, o problema da paternidade. Pessoas que têm dificuldade com o Espírito Santo, geralmente tiveram uma mãe opressora ou uma mãe ausente, uma mãe que não correspondeu ao seu papel materno. Pessoas que têm dificuldade de relacionar com a igreja, não é? O senhorio de Cristo, como irmão mais velho, vai ver que teve problema de rejeição no seio da família, né? Por parte dos seus irmãos, não teve um bom relacionamento com os seus irmãos e, por conta disso, tem dificuldade do convívio com a igreja. Isso é um negócio muito interessante. Mas, nesse momento, nós estamos caminhando aí no caminho da cura para as feridas da paternidade, que são muitas, que são as mais variadas. Né? A gente tem ouvido, por exemplo, de pessoas que carregam feridas paternas, daquela que o meu pai nunca disse que me amava, né? Do tipo, o meu pai nunca me colocou no colo, né? O meu pai nunca me deu um elogio, o meu pai... E tudo isso são que o filho está esperando do pai. Né? Então, o filho espera do pai uma direção, o filho espera do pai limites, o filho espera do pai a proteção, né? O filho espera do pai a afirmação. Eu lembro, né, de nosso Senhor Jesus, quando ele sai do Jordão, recém-batizado por João, e o Senhor lhe dá uma palavra de afirmação. Filho amado, com prazo. Ele vai certo quando pelo diabo. Ali ele é tentado em 3 áreas essenciais. Ele é tentado no âmbito das necessidades, ele é tentado no âmbito da identidade e ele é tentado no âmbito das ações. Quando a gente vai olhar o momento anterior, Deus lhe filho amado, prazo. Então, essa ação foi essencial para que ele chegasse no campo da ele pudesse resistir ao diabo e, no final de tudo, ter os anjos do Senhor o servindo. Então, dentro desse caminho da cura, o primeiro passo, meu pastor, que o senhor falou, foi o reconhecimento da ferida paterna. Isso mesmo, verdade. É interessante porque, olha, o tema da paternidade ele é extremamente desafiador. Porque o pai ele pode estar presente, mas ele pode ser ausente, né? E eu acredito que todos nós tivemos experiências boas, mas também tivemos experiências que não foram tão boas assim com os nossos pais. Então isso acaba que deixa uma herança sobre nós, né? E essa herança ela pode de fato ser positiva, como ela pode ser negativa, como nós já compartilhamos a respeito disso, né? Então, é extremamente desafiador nós pensarmos
na paternidade, né? Eu, particularmente, eu tive um pai, tenho, né? Posso dizer, tenho um pai extraordinário, um pai no qual fez tudo que podia fazer pelos seus filhos, né? Um pai no qual eu aprendi muito, né? Mas que também acabou por deixar algumas lacunas e que isso trouxe traços, né? Sobre a minha vida. Mas louvado seja o Senhor pela sua vida. E o que é interessante a gente observar é que é possível ser curado nessa área, né? E isso é o que é extraordinário, né? Então, alguns traços que eu trazia comigo, né? Eu era uma pessoa extremamente tímida, né? Uma pessoa extremamente introvertida, né? Uma pessoa que realmente eu tinha medo de me expressar. Na verdade, eu tinha medo até de ser visto, né? Uma pessoa perfeccionista ao extremo, né? Isso trazia um mal terrível sobre a minha vida, mas eu não tinha compreensão de que tudo isso eram consequências de paternidade na minha vida, né? Até que pela graça de Deus eu pude tomar conhecimento disso, né? E eu pude não somente reconhecer, e aí eu entendi, esse é um passo fundamental, o reconhecimento. Eu acho que um passo que se segue é o passo da confissão. Porque às vezes nós reconhecemos, mas não estamos dispostos a confessar, né, que essa é uma realidade da nossa vida. E sem confissão não vai haver, sabe, o adquirir da graça de Deus. Então eu acredito que um passo seguinte ao reconhecimento é a confissão, né? Eu acredito que um passo também fundamental nesse processo de cura é o perdão, né? Acho que quando a gente reconhece que essa figura é tão importante na nossa vida, né, que é o nosso pai, e ele talvez tenha nos feito muito bem, mas ele também em algumas áreas possa nos ter feito muito mal, né? Nós precisamos liberar perdão sobre a sua vida. Nós não podemos prosseguir, né, com esse impedimento no nosso coração, mas nós precisamos liberar esse perdão sobre a sua vida para que então tanto a gente possa fluir, como até o próprio relacionamento com ele possa ser restabelecido ou mesmo, quem sabe, iniciado. Se talvez ele nunca tenha sido iniciado como deveria ser, né? Então, eu acredito que esses passos eles são fundamentais. Reconhecer, confessar e perdoar. Amém. Né? Eu penso que quando a gente fala de paternidade e de feridas paternas, logo a gente pensa na questão da cura e da cura interior. E enquanto o senhor falava, eu estava lembrando que a questão não é simplesmente cura interior, porque dentro desse processo não só envolve a cura, mas também envolve a libertação, a expulsão de demônios que muitas vezes encontra lugar na vida da pessoa por causa das feridas que foram abertas, seja por palavras de oração, seja pelo pecado da rejeição, seja pelo pecado da bastardia, e por tantos outros, né? E a gente tem falado sempre, né, dentro daquilo que a gente sabe, que a bandidagem se organiza, né, ou se agrupa pela sua natureza, né? E à medida que eles se organizam pela sua natureza, então o sentimento, né, e as palavras que cercam este sentimento são atrativos ou são brechas para que esses bandidos estejam então atuando na vida da pessoa. Então, à medida que a pessoa confessa, reconhece, confessa, pede, né, também libera. Isso traz a cura, né? Mas essa cura ela não será plena a menos que haja de fato a ação, porque nesse caso de paternidade não é simplesmente a cura interior, mas associado à cura interior vem a libertação. Muitas vezes procura tratar, eu tenho visto alguns libertadores tratar alguém na área de cura interior e faz todo o ato profético, faz
toda a questão da confissão, todo esse acompanhamento, e a pessoa naquele instante parece estar muito bem. Mas depois de um tempo, ele continua a revelar todos os sintomas da ferida paterna que tinha anteriormente, né? E a gente vê dentro disso uma prisão espiritual, aonde a legalidade das feridas paternas trouxe escravidão, né? A ação de espíritos malignos que, por ocasião da cura interior, não foram expulsos e permaneceram ali, né? E ganharam outra vez legalidade, o direito legal para permanecer ali, uma vez que a opressão ela continuou muito forte. É verdade. É interessante, meu pastor, porque às vezes, por consequência dessa paternidade, a gente pode acabar nas nossas reações tendo sentimentos que eles são extremos. A gente vai observar, por exemplo, na vida de alguns, muita rebelião, muita revolta, né? Em outros, a gente pode observar muita carência, né? E em outros, a gente pode observar, né, a junção, né? Ora, ele se rebela, ora, ele é extremamente carente, né? E isso aí concorda, né, com aquilo que você acabou de compartilhar conosco, de que não são simplesmente feridas, mas isso vai abrindo portas, né, para que espíritos malignos eles venham encontrar um lugar, né, na vida daquele que tem a carência da paternidade. E é interessante notar porque quando você tem problema de paternidade, né, e isso fala sobre rejeição, né, no mundo espiritual, talvez a gente não tenha tempo para falar muito sobre isso, mas no mundo espiritual, essa paternidade ela é assumida por espíritos imundos, né, como o espírito de Moloque, como o espírito de Iemanjá, que acabam assumindo essa paternidade dessas pessoas sobre si, ou qualquer outro demônio oportunista que venha encontrar um lugar nisso. Então, uma vez que você, de fato, reconhece, uma vez que você confessa, né, uma vez que você verdadeiramente está disposto a perdoar, né, a liberar o perdão, de fato, esses espíritos que encontraram um lugar na vida dessa pessoa, que se manifestam muitas vezes através de muita dor emocional, de muita rebelião, de muita carência, eles precisam sim serem expulsos, né? Até porque a gente sabe que, ora, a dor emocional ela pode convidar esses espíritos malignos, ou mesmo esses espíritos malignos eles convidam uma dor emocional profunda, de forma que é preciso tratar a dor emocional, mas é preciso tratar também essa questão no campo da libertação, para que, como você bem colocou, a cura ela possa ser plena. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Tessalonicenses, ele diz, né, que a expectativa de Deus é que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam conservados plenamente para o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ali fica muito claro para nós de que a vontade de Deus, né, é que as três dimensões do ser humano, que é o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, sejam conservados de uma forma plena para o dia do Senhor. Logo, né, nós vamos ter que lidar, sim, né, no campo da cura interior, nós vamos ter que lidar também no campo da libertação, né, e nós vamos ter que lidar também no campo dessa questão do corpo que abriga tanto o espírito quanto a alma. Meu pastor, começou a chover aqui, eu estou no Jardim de Deus, aqui na Vida Plena, né? E está muito barulho, eu não estou conseguindo lhe ouvir. Então, eu queria encerrar, nós estamos a 25 minutos de live, 25 minutos. Então, eu encerro aqui, a gente volta em 3 minutos. É o tempo só de eu mudar de cenário. Pode ser? Pode ser? Ok. Pode ser. Então, vamos lá. 3 minutos.